O problema não é aposentar, mas é perder o sentido quando se para de trabalhar. Vocês já perceberam que muitas pessoas se aposentam e acabam envelhecendo, enfraquecendo, adoecendo? E por que isso? Porque às vezes a pessoa no trabalho ela está vivendo desafios. Cada dia é um desafio novo. E nós, seres humanos, precisamos sim de desafios, precisamos sim de coisas novas, de ter propósito. Isso não significa que você tenha que trabalhar a vida inteira, a vida toda. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você chegar à idade de se aposentar, você precisa sim de outros desafios. Talvez é fazer aquilo que você sempre quis fazer. Às vezes, um trabalho que você sempre quis fazer. Mas sabe aquele trabalho que você faz pensando mais no enriquecer, ser mais feliz com aquilo, ter um propósito? Talvez uma atividade nova, talvez uma coisa que você nunca teve tempo de fazer e você sempre quis fazer. Então, aproveite esse tempo, porque o que acontece? Quando você começa a entender que agora sim você vai ter o tempo de desfrutar. Mas esse desfrute, gente, não é só dormir, assistir TV e tudo mais. O desfrutar é aprender coisas novas também, para que você tenha desafios, para que a sua mente continue trabalhando, para que ela não fique na inércia. Todo mundo precisa de um desafio. Vocês já ouviram falar que aquela pessoa que tem tudo na vida, às vezes é infeliz? Sabe por quê? Porque ela não tem desafios. Ela não se sente útil, não se sente amada, não é mesmo? Então entenda uma coisa, pessoal. Todo mundo tem o seu valor. Entenda uma outra coisa que me veio à mente agora. Às vezes a pessoa está tão acostumada a trabalhar, 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 que às vezes ela não dá sentido para a vida dela na parte pessoal. E aí o que que faz? Quando para de trabalhar, não tem relacionamento com ninguém. Está com a vida social totalmente destruída. E a sensação, a falsa sensação de utilidade, ela para quando você para de trabalhar. Já pensaram sobre isso? E talvez é por isso que muitas pessoas se degradam. Que foi o que aconteceu na pandemia. Que muitas pessoas começaram a ter que conviver com as pessoas de casa. E aí não se aguentavam mais. 24 horas fechada no mesmo local. Então, entenda uma coisa. Quando você está trabalhando, será que você está realmente fazendo as coisas corretas? Ou seja, tendo o seu tempo de trabalho, seu tempo social, seu tempo com a família? Os relacionamentos são importantes para isso. E tenha sempre o desafio e queira sempre aprender mais. O aposentar, gente, não é dormir até tarde, acordar até tarde. Enfim, o aposentar é desfrutar. Desfrutar de que modo? Fazendo as coisas que você sente prazer, mas também se sente útil, se sentir desafiado. E esses desafios é justamente fazer talvez atividades novas, porque você precisa de ter novas conexões neurais, senão você para no tempo.
E se você para no tempo, você deixa de fazer as coisas mais importantes da sua vida. Que é o quê? Sentir-se ativo. Então, um dos maiores erros de um aposentado é exatamente esse: não se sentir útil. E normalmente quem não se sente útil, não se sente amado. É doido isso, é muito doido. Mas é o que acontece. E aí acabam ficando doentes. E acaba dando trabalho. E aí a pessoa piora mais ainda. É um ciclo vicioso. Então, para vocês se aposentarem, quem está perto da aposentadoria, se preparem para ter uma vida boa, que é desfrutar. Mas desfrutar de uma maneira inteligente. É aprendendo coisas novas, se desafiando a fazer coisas novas, utilizando a mente, não deixando ficar parado. Então, tenha novas habilidades e novas atitudes. E desenvolva cada vez mais o músculo da felicidade. O meu pai se aposentou de uma maneira muito rápida por causa de um AVC. E aconteceu isso muito rápido. Eu lembro direitinho que eu falei assim para ele: pai, agora que o senhor não está trabalhando, comece a usar a mente em outras coisas. E aí foi muito bacana, porque ele nunca tinha parado para assistir TV. E aí eu falei assim, só que assista coisas úteis. Então ele ficava assistindo vôlei. Ele adorava vôlei, basquete, acompanhava todas as etapas, aqueles torneios e tudo mais. E ele ficou um expert em entender sobre vôlei, coisa que ele nunca jogou. Olha que interessante. E assim ele fazia com que a mente dele tivesse cada vez mais conectada, cada vez mais esperta. E é isso, pessoal. Então, desenvolva o músculo da felicidade, criando novas habilidades. Um excelente dia!